Resolvi trazer para isso, para responder essa pergunta, uma história, né? Uma história que qualquer coincidência com a realidade não é uma mera coincidência. Essa história, ela começa lá no final do século XIX, na Prússia. A Prússia tinha passado por guerras napoleônicas, tinha terminado aquele período politicamente humilhada, economicamente arrasada e socialmente desagregada. Então, era um período muito difícil. E aí, o maestro, William Humboldt, ele sabia que uma das coisas que fazia a integração social do alemão, do prussiano, era gostar de música, era a presença na música. Então ele imaginou levar essa habilidade, essa competência em escala para os alemães, fazer a música onipresente, fazer da música uma habilidade, uma competência integrativa para o seu país. Ele imaginou uma orquestra, mas não uma orquestra qualquer, uma orquestra escola, uma orquestra universidade. Nessa orquestra universidade, além de a orquestra levar a música para a sociedade, ela seria formativa de músicos e de músicas. Então, a orquestra do maestro Humboldt começa no começo do século XIX, para ajudar a Prússia, então, nesse processo integrativo. A primeira coisa que o maestro Humboldt bolou foi o repertório dessa orquestra, chamadas sinfonias. O repertório, ou o portfólio, é o ensino. Então, as sinfonias, que tem movimentos aí que são as disciplinas, e os alunos vão ter que aprender, ao final do curso você está formado em uma sinfonia, são várias sinfonias que essa orquestra tem. Esse repertório humboldtiano é bastante estruturado, né? Você não aprende o final da sinfonia sem saber os movimentos que essa compõem. Então, você tem aulas estruturadas com os mestres da sinfonia humboldtiana. Ela funciona assim, né? Os estudantes aprendem as partituras, assistem os mestres tocando os instrumentos, depois estudam em casa ou em grupo e se apresentam para os mestres para ver se eles estão aprendendo, né, a cada movimento até completar a sinfonia. Então este é o portfólio da Orquestra Sinfônica, Orquestra Universidade do Humboldtiano. Mas além disso, o maestro Humboldt sabia que os mestres dessa escola precisam criar músicas, precisam compor músicas. Eles precisam também ser críticos dos instrumentos, criar novos instrumentos. Então eles fazem isso nas sessões de pesquisa, são sessões de composição. As composições e a instrumentalização da orquestra. Fazem isso lá com os alunos também, tem projetos para isso. E além disso, o maestro Humboldt sabe que a sociedade tem que se beneficiar disso. E aí ele cria os concertos e sessões públicas da sua orquestra universidade. Ele chama esses concertos de extensão, que é quando ele leva professores e estudantes a apresentar o que aprenderam e o que fazem para a sociedade. Esta é a orquestra humboldtiana do século XIX. Então, a orquestra humboldtiana vira realmente um êxito. Ele consegue fazer a formação de músicos, inserir músicos na sociedade, consegue trazer até qualidade de vida, no sentido do quanto a música fez a diferença para até os demais profissionais que surgiram na sociedade. Consegue fazer aquela identidade cultural que ele queria tanto para a Prússia. Ele consegue tanto isso que ele vira um modelo mundial. Os demais países do mundo começaram a ver. Isso é muito importante, a formação cultural de música precisa uma estrutura de formação como esta. Então, ter um portfólio de ensino, ter a capacidade de compor e criar instrumentos e levar a música para a sociedade é um belo modelo. Vamos adotar esse modelo mundo afora. Naturalmente, isso chamou a atenção de todos os governos. E aí veio a burocracia governamental para garantir que este padrão humboldtiano seguisse. Foi criado o Ministério do Ensino da Composição, o MEC. Então, o MEC, ele formatou este processo. Para criar uma universidade humboldtiana, você tem um processo de acreditação, você tem um processo de acompanhamento, você tem um processo de avaliação. Então, não é assim que você sai fazendo aí a tua orquestra humboldtiana. Você tem que ter um processo regulatório que se formaliza e se formatiza ao longo do século XX. Mas aí o danado do mundo não para e chega o século XXI. O século XXI chega com a sociedade digital.
E, de repente, a música e todas as outras coisas começam a se digitalizar, começam a chegar a todos. E esta formação, sendo que em todo esse período, o modelo rubodiano ficou fixo à música clássica. Então, todos os demais tipos de música, todo o acesso a tudo que é tipo de instrumentos, começa a colocar em xeque o modelo rubodiano. E aí os maestros das escolas, das orquestras e escolas de Humboldt, começam a enfrentar críticas da sociedade, críticas do governo com orçamento, que começa a ver, puxa, mas todo esse orçamento que eu coloco para formação de mestres, para estrutura de pesquisa, para extensão, é muito recurso público e você não está atendendo o que a nova sociedade está pedindo. Então é uma crise estrutural para o modelo rubodiano de orquestra. Uma análise interna já mostrava o nosso currículo é muito pesado. A música clássica feita por sinfonia, por movimentos, por modelos lineares. E o nosso processo pedagógico, que insiste que o aluno não tem o instrumento já na sala, que ele tem que depois estudar em casa, depois mostrar para a gente, a nossa enorme dificuldade de tratar com a inclusão plena de alunos que não têm acesso social pré-orquestra e que têm outras necessidades especiais de inclusão, os custos e governança, né, a dificuldade até mesmo de sensibilizar nossos mestres e os nossos funcionários de que precisamos mudar, afinal nós somos o modelo vencedor, por que mudar? Então, estes fatores internos pegam o modelo rubodiano. E os externos, aquele excessivo controle governamental, quando o modelo rubodiano quer evoluir, ele encontra exatamente o contraponto daquilo mesmo que o copiou para fazer a certificação, o sistema de avaliação. A concorrência, como a gente viu, pode se aprender música de várias formas. Será que eu preciso, de fato, entrar numa orquestra rubodiana para aprender a música? Os avanços tecnológicos que nós não adotamos, enquanto plenamente nesse processo de aprendizado, e um outro alerta muito importante, que é a queda de demanda e de procura até mesmo pela música e pela formação musical. Afinal, a música começa a chegar até feita por robôs até nós, então por que eu preciso ter a formação musical para isso, né? A Associação Internacional de Orquestras Rubodianas vai estudar o problema, internacionalmente, né? E ela, então, trata o que está ameaçando o modelo rubodiano, uma série de coisas que já comentamos, mas principalmente o surgimento da IA generativa e o medo dos mestres das orquestras em trabalhar com essa tecnologia, a mudança de mainstream no conceito de música e da habilidade em música para exercer a profissão e exercer mesmo a proximidade cultural, esse processo disruptivo das outras escolas, tudo isso está ameaçando do lado de fora. E do lado de dentro, como a gente viu, as escolas rubodianas têm um sistema curricular muito rígido, elas têm um problema de finanças, porque a grande parte delas ainda é financiada pelo recurso público, sem trabalhar com o sistema de endowments e sem trabalhar com o sistema de remuneração pela própria extensão, que já muitos outros modelos começaram a adotar. A Associação Internacional de Orquestras Rubodianas, então, diz que é necessário ampliar o portfólio para além das orquestras sinfônicas tocarem só música clássica. Precisam ir para aquelas tendências que hoje a juventude mais necessita. Precisa adotar outros mecanismos de aprendizagem, como o blended learning, precisa reforçar as parcerias e não achar que só ela pode formar os músicos clássicos, ela tem que trabalhar com quem já faz isso de outras formas. Investir em infraestrutura digital e principalmente mudar a sua cultura de adaptabilidade e inovação. Surge então o modelo da nova universidade orquestra, que é como as orquestras rubodianas reagem então ao século XXI. E é proposto isso, e elas entram no estágio de mudança. Elas mudam o seu processo de ensino. Então acrescentam não só o estilo clássico, mas os demais estilos também fazem parte. E junto já aqui a certificação, não tem que só me formar depois de 4 anos que eu aprendo a orquestra, a sinfonia para a qual eu entrei. Já posso receber pequenos nanos degrees quando eu já souber tocar os instrumentos, já puder ser capaz de atuar publicamente, eu vou recebendo certificados ao longo da trajetória. E se eu parar no meio, está tudo bem, que era o que eu precisava, né? Eu vou encontrar sistemas pedagógicos muito mais condizentes com a minha forma de atuar, né? Por exemplo, posso aprender com pessoas de outros lugares do mundo
e levar para a certificação da minha instituição, que está em rede com as demais. Eu posso mudar, portanto, a parte de ensino com isso. E para a Orquestra Rio-Boldiana é, de fato, o fim da sala e o fim da aula. Dar-se lugar aos espaços, no caso da sala, e a aula dá lugar à aprendizagem. Então, todos os espaços podem ser de aprendizagem e eu posso aprender e ensinar. O aprendente e o ensinante são sempre papéis comutáveis. Na parte da pesquisa, além, como a Universidade Rio-Boldiana aceitou outros estilos musicais, ela agora vai ter que se aventurar por outros tipos de pesquisa e ela vai ter que trabalhar com o conceito de coprodução. A coprodução discente, então, mais do que auxiliares de pesquisa, eu tenho que começar a entender que alunos podem ser proponentes, inclusive, de questões de pesquisa, e talvez serem até eles os líderes de determinada puxada de pesquisa e de composição de grupo, de música ou de novos instrumentos. Eu tenho que saber trabalhar com quem não tem formação clássica. Isso para um músico, um maestro da orquestra rio-boldiana era uma ofensa, né? Eu vou ter que entender instrumentistas que vieram da sociedade, que aprenderam pelo saber popular. E eu vou ter que trabalhar com o cidadão. Então, quando chegar naquela extensão, eu não vou só estar com a minha melhor roupa, tocando a melhor orquestra e alguém só assistindo. Eu vou ter que, talvez no meio da apresentação, parar porque um cidadão começou a tocar junto e gostou do que viu, as crianças vieram para o meio da orquestra. Enfim, eu vou ter que trabalhar de forma plural e talvez conviver com não músicos querendo tocar música comigo, né? A extensão muda, o ensino muda e a pesquisa muda. Mas a pergunta não era essa, né? A pergunta era, a universidade pública tem ou não tem concerto? Vocês veem nessa imagem aqui, foi um chamado, então, da outra associação internacional. Do lado de cá, a Associação Internacional de Orquestras Rio-Boldianas. Mas o nosso maestro William Rio-Boldi, também lá no início do século, inspirou a universidade também para ensinar outras coisas, para ensinar profissões. E a Universidade Rio-Boldiana veio junto com a Orquestra Rio-Boldiana e ela está com crise muito semelhante. Então, este encontro é um encontro de aprendizado da Universidade Rio-Boldiana, que forma profissões, e aqui o que inspirou esta universidade foi o conhecimento. Como nós entregamos conhecimento e formamos conhecimento. Esta foi a música. Então, se nós pudermos aprender o que aconteceu com a maneira de formar músicos e criar músicas, para formar profissionais de conhecimento e criar novos conhecimentos, talvez a Universidade Rio-Boldiana, que é a que temos hoje, criada, portanto, no século XIX, possa ir pelo mesmo caminho da mudança.